360 mil até 4.800.000. E aí embaixo você está vendo lá, as microempresas, elas são consideradas para classificação até 19 empregados. Depois eu vou falar do MEI, tá? Mas vamos falar de microempresa primeiro. Uma pequena empresa, na classificação do Sebrae e a Fiesp, eles classificam de 20 a 99 empregados. E uma média empresa, ele está classificando de 100 a 499, e uma grande empresa de 500 ou mais empregados, tá? O próximo é o MEI, microempreendedor individual. O faturamento tem que ter anual de 81 mil. Agora sim, 81 mil dividido por 12 meses vai dar quanto por mês, faturamento bruto mensal? 6.750. 6.750, é isso? Isso. 6.750, ou seja, na maioria dos casos, esse faturamento é baixo. Mas você tem que lembrar que ele é um faturamento bruto de uma pessoa, de um microempreendedor. Seria mais ou menos o raciocínio de você estar trabalhando num lugar, ser assalariado, e tem lá R$ 6.000 por mês. Mas vamos lá, né? R$ 6.000 por mês, você tem que tirar aí alguns valores que são de tributos, né? O Simples Nacional, você vai ter que recolher, e vamos supor o teu caso aí, a Previdência, você vai pagar. E você sabe que é importante pagar a Previdência, porque hoje, às vezes, a gente não dá tanto valor, né? Depende da idade que a gente tem, você fala, ah, tudo bem e tal. Mas, mesmo que você não esteja trabalhando de registro, ou mesmo esteja desempregado, o ideal seria que você recolhesse pelo menos a taxa mínima, para que você mantivesse aí os pagamentos, e aí chegar mais ou menos na casa lá dos 35 anos, ser uma fase aí para você se aposentar. Cada mês que você deixa de recolher a tua previdência, a tua contribuição para a previdência, você fica totalmente desamparado, sem recurso nenhum. Então, vamos supor, você sofre um acidente, sei lá, um acidente mais grave, né? E aí você tem que recorrer ao sistema público, né, de saúde, e muitas vezes isso não é possível se você não faz os recolhimentos. Dá para passar? Até dá, mas eu diria, é sempre um risco. E você ter algum tipo de indenização também estaria coberto esse pagamento que você faz mensal. Depois a gente vai ver os detalhes ali na frente. Mas é importante, mas principalmente a questão da aposentadoria. Se você começou a trabalhar cedo e já paga a contribuição, beleza, você vai se aposentar mais rápido, e aí é uma graninha mais que entra, e você está novo, está jovem ainda, vai continuar trabalhando, mas pinga lá um dinheirinho para você. Então, no caso do MEI, é uma vantagem você estar pelo MEI do que não estar em lugar nenhum, né? Então, é mais vantajoso. Você pode ter nesse MEI, no máximo, um funcionário contratado, no máximo. Esse é carteira assinada, bonitinho, você que paga, mesmo sendo MEI, né? Você recolhe todos os tributos dele, que é o Fundo de Garantia, o INSS também. Esses valores são devidos, você vai recolher, está tudo bem. Então, mas para ter direito ao MEI, você precisaria ter, no máximo, um funcionário, né? E tem detalhe, né? No caso, esse seu funcionário tem que receber, no máximo, né, um salário mínimo, ou o piso salarial da categoria. Um salário mínimo, ou, digamos, se o cara é metalúrgico, por exemplo, o seu empregado é metalúrgico, você vai pagar o piso da categoria. Vamos supor que seja R$ 1.600. Não sei, eu estou inventando, tá? O salário mínimo está R$ 1.300, ele vai receber R$ 1.600, que é da categoria. Então, é aceitável isso aí. Então, de acordo com a categoria, você pode pagar um pouquinho mais. O MEI, as limitações de um MEI
é que ele não participa como sócio, ele não pode ser sócio em outras empresas. Se tiver alguma outra empresa no nome dele, ele deixa de ter esse benefício, então não pode. Eu sou sócio de outra empresa, ou eu estou dividindo uma outra empresa, quero ser MEI também, não dá. Aí ele vai travar pelo CPF aí, tá bom? Além disso, o MEI não pode ter filiais e deve manter suas atividades dentro dos limites de faturamento estabelecidos. Vamos supor que você seja casado, aí você pode abrir um MEI, a sua esposa abre outro e cada um tem uma loja. Então, seriam 2 lojas. Isso aí é permitido, já que ele vai travar pelo CPF da pessoa, tá bom? Bom, tudo isso nós estamos falando para falar de micro e pequenas empresas, né? Ainda dentro do benefício do MEI, que pode ser uma coisa que você esteja vivendo hoje. Você pode estar sendo MEI, ou você está trabalhando e quer montar a sua própria empresa, então vale a pena avaliar aí o MEI. Se você é sozinho nessa jornada, né, vamos supor, você trabalha como prestador de serviços na área de ar-condicionado, seja manutenção, reparo, manutenção periódica, enfim, instalação, tudo isso você pode fazer sendo MEI. Se é só você, beleza. Se você pensa em uma prestação de serviços mais ampla, com mais funcionários, talvez avaliar a questão de ser microempresa e aí você poder ter mais funcionários contratados. Se você tiver terceirizado, melhor ainda, né? Cada um deles, você pode ser microempresa e os caras que trabalham para você podem ser MEI. Geralmente o cara não aceita muito isso, né? Isso, ele fala, bom, se eu sou MEI, eu posso trabalhar para mim mesmo. Dificilmente ele vai aceitar trabalhar para você, exceto se você é daqueles caras que capta muito serviço. Se você tem bom relacionamento com empresas empreiteiras, por exemplo, ou grandes empresas que usam isso, e aí você acaba sendo um catalisador. Você vai buscar os trabalhos, os serviços e passa para os outros e ganha uma comissão por aí. Ou contrata essa pessoa para prestar serviço para você, tendo um lucro aí ou não, mas o cara tem um vínculo com ele mesmo, né? Diga lá, Márcio. Professor, só que nesse caso aí de terceirizar o MEI, ele tem um imposto aí que eu considero uma pegadinha, que poucos sabem, né? Até eu sou MEI desde 2012, fiquei sabendo isso aí há um ano e meio atrás, né? Que é a chamada cota patronal. Quando você presta serviço para uma outra empresa, que é um CNPJ, dependendo do ramo de atividade, você paga um imposto de 20% do valor da nota. É um absurdo isso aí. É isso mesmo. Isso é verdade. No caso aí, o que pode acontecer é o MEI, eu não sei se é essa situação que você se encontra, né, mas o MEI passa a nota para você. E você, como microempresa, vai tirar a nota para outra empresa que é a contratante. Isso aí daria para fazer de certo modo, o cara passou a nota para você, cobrou lá os valores de tributos normais, né? Não essa conta patronal. E depois você vai emitir a nota lá para a empresa e vai receber o trabalho, depois o valor depois vai repassar para os outros. Eu não sei se eu entendi bem a situação que você colocou, mas nessas condições, o cara é prestador de serviço para você, ok, gerou uma notinha, beleza, você vai cobrar do seu contratante, né, um percentual, aí você vai tirar um percentualzinho para você e vai gerar a nota para ele. Você paga os seus tributos e ele pagou o tributo dele como sendo MEI. Isso é possível fazer. A situação que você colocou é uma situação que pode acontecer sim, e aí a tributação fica alta. Eu não sei se vale a pena, né? Eu não sei se eu respondi, Márcio. Dá uma olhadinha aí, vê se é isso mesmo. Não, sim, então. Nem no meu caso, por exemplo, eu presto serviço para uma creche, né? E aí, Tá. toda vez que eu coloco nota de prestação na parte elétrica, aí tem que recolher essa cota patronal. Essa cota patronal são eles que pagam, né? Quem está te contratando. Só que, por exemplo, se você colocar esse valor na sua nota, vai ficar mais alto do que o concorrente, você vai acabar não pegando o serviço, entendeu? Pode acontecer isso sim, claro. Essa questão do valor ser mais alto,
às vezes pode não compensar, né? Mas é óbvio que você vai embutir esse valor e o outro prestador de serviço também vai embutir esse valor, né? Tem que repassar. Às vezes pode não ficar tão bom, né? De repente o seu concorrente acaba levando por ter um preço melhor. Isso pode acontecer, sim. Mais alguém? Alguma questão? Vou seguir então, tá? Qualquer coisa, levanta a mãozinha lá que eu paro e a gente continua, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Os benefícios de ser MEI, né? Você tem a tributação simplificada, o MEI ele é enquadrado no Simples Nacional, está isento dos tributos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, CSLL. Ele paga apenas um valor fixo mensal que varia de acordo com o tipo de atividade, comércio, indústria ou serviço, que cobre contribuição para o INSS, ICMS ou ISS. Eu, por exemplo, recolho como atividade comercial, prestação de comércio, né? Não prestação de serviços. Então, quando é prestação de serviços, eu tiro uma nota, prefeitura, e quando na atividade de comércio, eu tiro outra nota, que é para o INSS. Depois, benefícios previdenciários. Ao contribuir regularmente, o MEI tem direito a benefícios previdenciários, aquilo que eu estava falando para vocês, né, como aposentadoria, por idade, auxílio-doença, salário maternidade, entre outros. Então, estar de forma registrada, vamos chamar assim, é uma garantia mínima que você tem que ter. A gente nunca sabe. A gente, às vezes, tem saúde, está legal, tal, mas, às vezes, dá uma virada na vida, é o caso de acidente, né, que eu coloquei. Você está indo para um cliente, bateu o carro, amassou, quebrou uma perna, tal, por exemplo, vai ficar sem trabalhar. Então, aí você tem esse benefício que te paga lá minimamente, mas ajuda um pouco. Então, é bom sempre ter. E uma coisa que a gente vive é na época de aposentadoria. Enquanto você tem 20, 25 anos, beleza, você não está nem aí com a aposentadoria, mas fala, meu, isso aí vai abrir um buraco, você tem que fazer. Vai contribuindo, nem que seja o mínimo lá. Quando chegar lá para os seus 50 anos, 45 em diante, né? 45 em diante, você já tem um tempo de contribuição muito grande. Isso aí causa uma maravilha. Imagina, você aos 35 anos já está aposentado, estou inventando, né? Uma situação hipotética, mas mais ou menos isso, uns 35 anos, 38, já está aposentado, tem uma graninha lá pingando todo mês, e você ainda pode trabalhar de boa, né? Então, por que não, né? Então, esse período agora de contribuição é fundamental, né? Não pode deixar passar, não. Depois, aí o MEI também emite nota fiscal, ou seja, você tem a possibilidade de contratar ou ser contratado, né, por empresas que vão receber a nota fiscal, que fazem questão, exigem a nota fiscal, e aí você tem lá o CNPJ, tudo bonitinho, você é uma pessoa física, vai pagar lá para você, vai gerar nota para o seu contratante, que vai te pagar e de boa. Depois, e o acesso aos serviços bancários, incluindo crédito, com condições especiais. E é verdade, quando você é pessoa jurídica, as condições são melhores, mais vantajosas para empréstimo, por exemplo, algum tipo de financiamento, são condições melhores do que pessoa física, né? Pessoa jurídica, querendo ou não, tem o patrimônio, pode ter ou não, né? Não quer dizer muita coisa, mas tem uma possibilidade de você arrastar o patrimônio dela. Vamos supor, o banco, quando empresta dinheiro para você, pessoa física, ele só tem você ali, tem outros itens também, a casa, um computador, um carro, tudo bem. Mas numa empresa é um pouco mais garantido, porque eu consigo ter, em tese, né, eu consigo ter um patrimônio um pouco maior. Pode ser que o cara não tenha nada, ele tem só lá uma escrivaninha, um ventilador lá, um cestinho de lixo, mas na maioria das vezes, quando se trata de uma empresa, microempresa, por exemplo, o cara tem minimamente ter algum tipo de patrimônio, né? Então, o crédito vai ser dado com base nisso. Às vezes, vai lá o cara na sua loja ou na sua empresa,
o cara do banco, né, seja o gerente ou outra pessoa indicada por ele vai lá para olhar, para ver se você tem patrimônio mesmo, o que, que você tem ali, se ele viu um televisor, se ele viu um computador, se ele viu máquina, tudo isso ele leva em conta na hora que, se você não pagar ou tiver que fazer busca e apreensão, por exemplo, ou entrar com uma ação judicial para te cobrar, ele vai arrastar tudo aquilo para fazer dinheiro e pagar a sua dívida. Então, é uma análise que a pessoa faz para ver se você tem patrimônio. Então, a moral da história ele vai te emprestar com mais facilidade, com melhores condições do que para uma pessoa física, tá certo? Depois, vamos lá. Aí, eu trouxe aqui alguns indicadores, né? Por exemplo, a, as micro e pequenas empresas, elas têm um poder muito forte em relação à economia de um país, né? A maioria das empresas, no caso lá dos Estados Unidos, vamos supor, elas são de micro e pequena empresa. Assim como no mundo todo é desse modo, né? Então, elas têm uma força muito grande. É diferente de uma petrolífera, é diferente de uma empresa mineradora, é diferente de uma empresa de grande porte. Mas a grande maioria, imagina, você às vezes, tendo uma microempresa, você tem lá pessoas que estão todas em volta de você, seja na forma de funcionários e suas famílias, seja na forma de fornecedores que também têm suas famílias, tudo gente pequena, tudo pequenas empresas que estão ali trabalhando, mas levam levam uma vida digna, né, por conta da microempresa. Isso é bom, é positivo. Às vezes, a microempresa ela acaba sendo uma dor de cabeça, né? Você entra no intuito de, agora eu não quero ter patrão e tal, e é um engano isso aí, né? Você acaba tendo muito mais pessoas para responder, né? Fala, Carlos. Boa noite. Boa noite, professor. Eu estou vendo aí na China 60% das empresas Participação no é PIB. microempresa, né? Do PIB. Nesse caso aí também em relação à arrecadação de imposto também dessas empresas. Por tabela, sim, né? Ele é faturamento, né? Primeiro é faturamento, e aí, obviamente, você vai colher os impostos dali. A China tem uma carga tributária muito baixa para micro e pequena empresa, porque ela quer isso, ela quer estimular exatamente isso. Então, as pessoas em casa trabalham, tem lá uma máquina que foi cedida por uma grande empresa, leva lá para a casa dele, instala e vai todo mundo trabalhar. Então, significa a economia desses países que estão listados aí nesse slide, eles têm uma força muito grande. Repara lá, ó, Estados Unidos, você tem lá quase de 40% a 50% de empresas que são micro e pequenas. E tem que levar em conta que os Estados Unidos têm bastante tecnologia também, né? Vamos lá, quem está chamando aqui é o Christopher. Diga lá, Christopher. O professor, no caso, você acha que esse 27% no Brasil é por conta do alta taxa de imposto para micro e pequenas? Porque de MEI para micro e pequena a diferença é gritante de imposto. Sim, é verdade. Ó, então, tem a ver sim, né? A microempresa aqui no Brasil tem algumas facilidades, como nós vimos, né? Mas mesmo assim é difícil, a vida é apertada. Apertada porque a carga tributária ainda é grande. Mas não é só a carga tributária, você tem todas as questões trabalhistas ali, e a gente tem que falar aqui, nessa nossa aula, nós temos que falar pela ótica do empregador, não pela ótica do empregado. Então, pela ótica do empregador, aquele que vai dar as condições de trabalho, os meios de trabalho, a carga tributária de um funcionário é alta. Se você tiver ele lá registrado, ele vai custar mais ou menos 80%. Vamos colocar o dobro, tá? Para facilitar a nossa conta.
mas parte do salário dele, se você paga R$ 1.000, um exemplo só para fazer a conta, se você paga R$ 1.000, ele vai custar, em todo o trâmite, algo em torno de 2.000. Lógico que eu exagerei um pouco aqui, mas é um pouco menos, dá uns 80% aí com tudo que você vai pagar, tudo que você vai gastar. Então, você tem lá, vamos supor, alguns países não têm 13º salário, aqui a gente tem. Então, precisaria diluir o salário dele ao longo de 13 meses. Uma vez, eu fui guardando dinheiro ao longo do ano para poder pagar a folha de pagamento no final do ano, em dezembro. Então, eu comecei em maio a guardar. Guardava todo mês um pouquinho para chegar lá em dezembro e ter dinheiro para pagar o 13º, sem que aquilo esmagasse as contas, né? Então, é uma realidade que você tem que começar a fazer. Guardava dinheiro mesmo, recebia uma partezinha para lá, fazia a conta de todos os salários, pegava e multiplicava mais ou menos os salários de todo mundo, né? Somava, aliás, né? E dividia pelo número de meses a ser guardado. Então, é um dinheirinho que você tinha que pôr lá. Porque se você não fizer isso, o que vai chegar? Vai chegar em dezembro, você tem o dobro das despesas. Tem que pagar o salário do mês normal, mais 13º. Se a sua empresa faz férias coletivas também, eventualmente você vai ter que pagar férias também, né? Isso tudo dá para negociar, mas eu diria, são 3 salários que o cara receberia, em tese, né, no final do ano. Isso aí aperta demais. Então, voltando à questão que o Christopher levantou, falar assim, ó, carga tributária é grande? Ainda é. Para a Receita Federal, se você falar isso, eles vão falar, pô, meu, mas você já é MEI, por que você quer redução mais ainda, né? Tem outras empresas que pagam todo lá, pagam todos os impostos normal, você é MEI e ainda quer pagar menos? Mas é porque a gente não arrecada, não tem receita suficiente, eles têm que sambar. Por exemplo, você na área de ar-condicionado, vamos supor, sozinho, você atenderia talvez 4 pessoas, 2 da manhã e 2 da tarde. Talvez um pouco mais, nós vamos falar, 4 pessoas. Cada uma com um problema diferente, uma instalação diferente, uma situação diferente, 4 no máximo. Cada uma dessas pessoas que você atendeu, você vai cobrar um valor fechado lá. Você não consegue atender mais. Então, tem uma limitação. Aí, o que você faz? Você fala, não, preciso de contratar mais gente. Aí, os seus problemas vão dobrar, porque é problema para todo lado. Principalmente no que tange aos funcionários e tal, você tem que ter bastante habilidade para lidar. Numa grande empresa, você tem o profissional de RH que faz isso, que é treinado para isso, que aprendeu isso. E numa grande empresa, você tem o gestor estudou para isso, aprendeu isso. Normalmente, é difícil o cara ter as duas habilidades, né? A habilidade de gerir pessoas e de gerir empresas, né? Pode haver? Pode, mas são 2 habilidades muito mais difíceis, né? Lidar com pessoas é muito difícil. Então, quando você contrata profissionais empregados, por exemplo, o seu número de problemas triplica. É todo dia um problema. Então, isso daí acaba te deixando em condições difíceis para administrar. Então, às vezes é legal ter alguém para filtrar isso aí. Alguém da tua equipe, vamos supor, se você trabalha com a sua esposa, vamos supor, e ela tem mais habilidade, aí põe ela para filtrar, não leve esses problemas para você. E ajuda, mas o certo seria você ter que saber lidar com as pessoas ali, né, e poder resolver o problema. Eu volto já. Fala, Márcio. Professor, outra questão do MEI aí que eu me lembrei agora, o faturamento anual do MEI, por exemplo, está em 81 mil agora, né? E aí teve um ano aí que não era nem 81, acho que era 72 mil na época, aí eu ultrapassei esse faturamento naquele ano. Aí automaticamente eu fui enquadrado como microempresa, e aí eu tive que pagar imposto não somente daquele mês que eu ultrapassei, mas do ano todo. Aí somou-se as notas fiscais de todo o ano, gerou imposto lá de quase 12 mil para mim. Puta, me arrebentou aquele ano. Pois é, você tem que ficar atento. O teu contador precisa te ajudar aí, porque isso pode acontecer. A Receita vai falar, você faturou mais, você infringiu as regras,
desculpa, sinto muito, mas eu tenho que te cobrar porque, em tese, você faturou isso também nos outros meses. Não, mas eu não faturei, tal. Não, você perdeu o benefício e ele vai te cobrar tudo anterior. Então, isso acontece sim. É um pouco cruel, mas eu diria, olha, o teu contador tem que te ajudar. Se você precisa de um contador, Márcio, vai ter que ter alguém para te orientar ali e te dar algumas dicas. Falar, olha, tá, você não tenta passar aquele mês sem gerar nota. Você tirou a nota, já era. Vai computar lá, vai bater, vai cruzar os dados, fala, opa, perdeu, já era. Aí é um problema isso aí. Você tem que ficar muito atento. Porque aí você pode falar, tá, mas aí eu perco o cliente. Não sei se você perde o cliente, mas talvez você conseguisse negociar, jogar essa nota para frente, ou gerar um recibo de prestação de serviço, não sei. Aí cada caso é um caso, não dá para ser tão detalhista aí para você, mas teria que falar, ó, teu contador teria que te ajudar aí, porque perde mesmo, os caras vão cobrar. Dá para você negociar, entendeu? Dá para você financiar isso e colocar em um ano para pagar 10 parcelas, aí isso é possível fazer, mas o contador tem que te ajudar. Então, nesse caso aí eu não tive saída, porque, salvo engano, faltava 2 ou 3 meses para fechar o ano, né? E aí eu peguei um serviço grande nesse tempo, né? De 2, 3 meses. E era para uma construtora, eu tinha que emitir aquela nota, senão não pegaria, senão não recebia, né? E aí passou Então, 5 mil, passou 5 mil do faturamento, só que daí eu não tinha essa informação. Eu ia pagar imposto sobre o ano todo, né? Se eu tivesse, eu teria até colocado um preço maior naquele trabalho, né? sim, talvez você vai ter que avaliar, Márcio, a questão de migrar e de MEI para microempresa, ficar por aí mesmo, né? Lógico que você vai ter que fazer mais dinheiro para poder cobrir esses impostos aí que você vai ter. Mas ainda é uma vantagem, né? MEI ainda é uma vantagem que você vai estar dentro do Simples. E quando você, por exemplo, se você não paga o Simples, você perde esse benefício também. Então, você entra na dívida ativa, aí na dívida ativa já perde o benefício, aí você tem que ir lá e solicitar, ó, eu quero financiar essa dívida. Eles vão lá e financiam para você. E você também não pode parar de pagar. Se você parar de pagar, ele cai de novo para a dívida ativa e você perde o benefício. Aí é um sufoco. Fez o financiamento uma vez, você, para refinanciar, é uma dor de cabeça. Então, eu diria que é quase impossível, mas, de repente, com ação judicial, é possível você buscar isso pela justiça, né? Tentar reaver. Mas é assim, fez o financiamento, não para de pagar, tem que pagar ali e ficar livre disso. Geralmente, eles deixam, acho que 1 ano, você financiar durante 1 ano. O Agenor está perguntando aí, diga lá, Agenor. O professor, sendo MEI e funcionário, soma-se, né, o salário com as notas que foi emitida no mês, né? Aí depois vai para imposto, né? Pagar Deixa eu imposto, entender. né? Você sendo Por exemplo, MEI... eu sou funcionário de um local e sou MEI também. Então aí, Registrado? por exemplo, registrado. Ah, tá. Eu sou MEI registrado, eu sou MEI e funcionário registrado de uma Com empresa. carteira registrada. Tá, entendi. Carteira registrada, isso. Aí, nesse caso, aí junta o salário com as notas que eu dei no mês, faz o levantamento e aí vai ser pago o imposto, né? Ó, eu não sei, Agenor, se isso acontece, tá? Eu não sei mesmo, mas vamos lá. Quem é a pessoa que está registrada? É o CPF. E quem está no... Ah, você falou que é MEI, né? Agora entendi. Aí o eu MEI tenho dois, né? Aí, no caso, eu tenho o CPF que é registrado e tem o CPF que é MEI, que é outro CPF, né? É outra inscrição, né? O CNPJ, né? Eu ia falar o seguinte, agora eu não tenho certeza, teria que ver com o contador. Se você você está registrado, é o seu CPF, né? Se você tem MEI, é o seu CNPJ. Isso. Só que aqui eu acho que são duas pessoas jurídicas aí distintas, né? Uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Eu acho que são distintas. Eu não sei se você soma. Para imposto de renda, sim. Imposto de renda, provavelmente. Agora,
como tributação dos dois, acho que não sei. Aí tá, é só como imposto de renda mesmo. Bom, aí tá certo, porque é renda, né? É renda. Entendi. Então, conta sim. Beleza, então. Obrigado. Falou. Então, nesse quadro aí, você vê, eu quis mostrar para vocês a força. Vocês veem meu mouse aí? Não, né? Sim. Eu estou mexendo o mouse aqui, vocês... Dá para ver, 7x. Ok. Não, beleza, tá bom. Porque na minha tela está pequenininha, então eu não consigo ver direito. Vamos lá. Então, você vê, os Estados Unidos já não é surpresa nenhuma. Os Estados Unidos é uma grande potência, né? Tem as micro e pequenas empresas representam aí um percentual grande. Não é só de grande empresa, né? O Brasil, ele tem até ali com 27%. É baixo. Repara, na Índia, com 29%. China não, também não é surpresa, dá um impacto grande. Eu não consigo enxergar isso aqui, rapaz, tá difícil, hein? Para mim tá bem mais. Acho que 80%, 60%. China é 60%. Parece muito pequenininho para mim, mas tudo bem. Vamos ver se aumenta. Não. Depois, Alemanha também é uma grande potência, né? 50%, mais 50% das empresas são micro e pequenas. Reino Unido é pequenininho, uma região pequenininha. Aliás, o Reino Unido não, né? A Inglaterra é pequenininho, mas o Reino Unido são vários países. Então, está dando aqui 50%, né? Cerca de 50%. França é um país relativamente grande, né? 40%, 50% também mantém a economia girando. Ou seja, não dá para a gente descartar o papel que as micro e pequenas empresas exercem na sociedade, nas economias mundiais. No Brasil ainda é pequeno, a gente devia ter mais estímulo, de algum modo, ter mais estímulo para que as empresas pudessem crescer. O que eu mais vejo são pessoas que são microempreendedores, né? Endividado é o que mais tem. Endividado, ainda com a pandemia, você sabe que foi um fenômeno mundial, mas a pandemia deu muito trabalho, né? As pessoas ficaram aí em situação muito ruim. Então, eu acredito que vá pelo menos aí uns 5 anos de recuperação. Desde o início de 2018, né? 2018, não, 2019, que é o comecinho, depois 2020 foi a fase mais forte, né? Então, você tem lá toda a repercussão. 2021 ainda estava ruim, 2022 foi um pouco melhor em termos de saúde, eu estou falando, né? E 2023 foi mais estável, nós ficamos num momento. Então, eu acho que a partir de agora vai mais uns 2 anos aí ainda para recuperação e para esse mercado voltar a crescer. Porque, principalmente que tinha bares e restaurantes, a pessoa sofreu demais, né? Foi bem duro. No meu segmento, não, porque nós ficamos abertos o tempo todo, mas calhou de eu estar fazendo reforma em 2 lojas simultaneamente, e antes da pandemia, né? Aí, quando foi em fevereiro, março, começa, eu falei, me quebra as pernas, né? Foi bem difícil. Sorte é que nós não paramos, nós tivemos as lojas todas abertas, né? Porque, eu não sei se eu falei na aula passada, meu segmento é o segmento de pet shop, e ficamos com as lojas abertas, então o faturamento aconteceu lá de boa. Caiu um pouco o movimento, principalmente nessa questão de serviços de animais, né, que é banho, tosa, esses serviços aí, eles ficaram bem reduzidos. Mas ainda a gente teve entrada, né? Imagina quem teve que ficar de porta fechada por bom tempo, e os boletos vieram, né? Então foi bem difícil. O que eu diria assim, olha, a gente tem muito que melhorar ainda em termos de micro e pequena empresa, né? Trabalhar para você é trampo direto, é serviço direto. Não é serviço, é trabalho, né? Trabalho, muito trabalho. E às vezes você trabalha 12 horas por dia, tranquilo. E não recebe por isso, né? Geralmente muitas vezes, na maioria das vezes, você não usufrui disso. Existe, então, que tem que ter uma educação financeira muito boa,
muito equilibrada para você passar por esse processo aí e fazer o seu pezinho de meia. Aí dá. A área financeira consegue te dar um pouco de visão. Se você se deixar levar pela... Tá, deixa passar, não é tão assim, vamos fazer uma dívida aqui, porque afinal vai crescer. Geralmente não é assim, né? Geralmente você tem dificuldade, não cresce como você gostaria que crescesse, e aí o conjunto de boletos vai chegar e fica bem difícil. Se você não tiver uma consciência financeira bem legal e controles bem legais, eu não diria rígidos, né, mas legais, assim, fáceis de você fazer e administrar, você vai ter problema, vai pro vinagre, sim. Diga, Márcio. Professor, na realidade é o seguinte, né? A expectativa de um cara hoje CLT, achando que ele vai virar MEI ou microempresa aí, ele vai trabalhar menos, é totalmente errada, né? Porque quando você vira o seu próprio patrão ou tem uma empresa com empregados, você trabalha 2 ou 3 vezes mais, porque você não tem mais folga, você não tem final de semana, você não tem férias, você não tem 13º. E dependendo do ramo que você está, é só você ali para responder para a empresa. Você não pode deixar outra pessoa lá, porque senão o barco afunda, né? Exatamente, se você não tem controles rígidos, né, vamos supor, né, se você tiver mais de você tem uma empresa, tem que estar lá uns 5, 6 funcionários, vamos colocar uma pequena empresa, 5, 6 funcionários, é material que vai sumir, né, que você tem que se preparar para isso, é ferramenta que vai quebrar a todo instante, o cara não tem o cuidado que você tem, é desperdício, muitas vezes o desperdício é altíssimo, e você fala, pô, o cara não tem noção? Não tem noção, não é dele, não tem dono, é mais ou menos essa a ideia. Então você tem que ter controles rígidos para poder ir atrás, para poder acompanhar, ver o que o cara está fazendo, monitorar, deu certo, ligar para o cliente para ver se o serviço ficou bem feito, ou seja, isso aí 12 horas é pouco para você trabalhar. Você vai monitorar, porque o teu nome é que está lá na reta, né? Então é você que vai responder. E aí o cara faz uma coisa errada lá e depois ainda vai te colocar um processo trabalhista porque acha que foi injustiçado, né? Diga, Christopher. Falou tudo, né, professor? Bate o carro, toma multa, come na feira. Pois é, bate o carro. Teve um caso aí que um motorista aqui estava esses dias não, faz uns 2 meses já. Eu tô lá na loja, assim, numa delas lá, uma que é maior, que eu fico mais tempo aí. Estava lá, aí escuto um cara falando, né? Meu, você tem que ver isso aí, porque não dá para ficar, eu tô sem a moto, não tô trabalhando, não sei o quê. Depois eu fui descobrir que era o motorista que bateu, né? Fechou o motoca bateu e foi por baixo da Fiorino, né? Caiu lá embaixo, amassou aquela caixa de ar da Fiorino, e aí ele tinha que, a moto estragou inteira, né? Aí veio para mim, eu falei, olha, vamos ver, né, o que precisa, tal, e o cara estava todo nervoso, né? Falei, vamos ter que ver isso aí, porque eu estou sem trabalhar, e de fato é verdade, né? Às vezes o cara só tem a moto, e ele fala, esse é meu ganha-pão, né? Se você não arrumar isso aí logo, então nós fizemos um bem bolado lá, para comprar as peças, fazer a manutenção da moto do cara, para o cara poder trabalhar e ficar de boa. E em contrapartida, né, eu falei, puxa, mas a Fiorino estava zerinho, novinha, aí pronto, já toda ralada, toda amassada embaixo, você dá uma dó, né, mas você fala, tá, paciência, o que dá para fazer? Não dá para fazer nada, faz parte, né, faz parte. Hoje tivemos um caso de uma moça que estava trabalhando home, e aí ela foi no médico. Aí ela manda o atestado, né? Ficou 2 dias. O atestado de hoje, onde ela compareceu, e a médica coloca lá que ela deve retornar ao trabalho, só isso. Deve retornar ao trabalho, de hoje. Só que ela falou que ontem ela foi também. Aí ela ela manda a foto
da receita não, do atestado, onde só tem aqui a parte de baixo com a data, querendo dizer assim, ó, esse é o atestado de ontem, só que não mostra todo o atestado, mostra só a data, querendo dizer, eu passei no médico ontem e ele me deu o dia de total repouso. Aí você fala, meu, todo mundo querendo dar um Hzinho, todo mundo dá nó em pingo d'água. Então, é isso, ou você fica irritado não com pega o tudo, atestado falso, né, professor? como? Lá na firma, lá a gente pegava direto atestado falso. É, tem que estar preparado para isso também, porque sempre vai ter, e é dor de cabeça. Então, você fala, meu, é duro, mas faz parte, é o cenário. Tem hora que nem eu falei aqui, eu gosto da aula, né? A aula para mim é um passatempo, que eu falo, me divirto, vou distrair, porque senão, se eu fico ali direto também, é só aquele mesmo tipo de conversa, aquela mesma história, e mesmo, só problema. Eu falo, meu, às vezes eu quero se desaparecer. Então, é puxado. Então, ir para a aula, ir montar uma aula, buscar informação, pesquisar, tal, é uma diversão, né? É legal. E compartilhar o conhecimento é uma diversão, é legal. Agora, no dia a dia ali, na rotina, nossa senhora, se for só rotina, não vai, mas aí os problemas. Só problema. Você chega de manhã, já tem, ó, fulano de tal não veio, ou Beltrano quebrou tal coisa. É que nem cara de TI, né? Eu já trabalhei em TI, então era mais ou menos o seguinte: a segunda-feira é o dia que os sistemas param, o dia que a internet caiu, tudo, servidor não funciona. Você já começava a segunda-feira assim, tá? Só esperando o celular tocar, porque isso aí é vir desgraça. Então, faz parte, né? Não tem muito jeito, não, né? Diga lá, Christopher. Eu já falei já, pessoal, acho que é o Márcio aí que Ah, tá com a mãozinha aí. Bom, então esse slide aí é para mostrar a força da microempresa, né, que a gente tem, e vamos para o próximo. Depois, eu peguei lá e fiz o seguinte, ó, quais são os países que são mais inovadores em termos de micro e pequena empresa? Como não é surpresa, você tem lá Estados Unidos, beleza. Agora, uma das surpresas é Israel, repara, lá no segundo colocado. Agora, repara, cibersegurança ou segurança de modo geral, tecnologia e segurança é Israel. Você sabe que Israel tem toda lá uma pressão, ela sofre uma pressão, o país sofre uma pressão muito forte dos países árabes, de todos os seus inimigos, vamos chamar assim. Então, nada mais natural do que Israel ter toda uma forma de se proteger, de tentar antecipar os problemas, né? Só não funcionou aí, agora com o ataque do Hamas, né, não funcionou, e eles tiveram uma série de problemas o Hamas entrou lá no território de Israel, então toda essa cibersegurança não ajudou muito não, né? Mesmo assim, não ajudou. Outro item ali, ó, Coreia do Sul também, se você reparar, as empresas coreanas, principalmente na área automobilística, que a gente conhece mais, elas são destaque, né, em termos de inovação e tecnologia. Os países asiáticos, de modo geral, são destaque, né? Você tem lá a China, você tem a Coreia, você tem Hong Kong, que também faz parte da China, você tem lá o Taiwan também, são países que inovam muito, né, fazem muito investimento em ciência e tecnologia, e, obviamente, você acaba desenvolvendo, né? Na sequência aí, você tem lá a Alemanha, não é novidade. Singapura é um dos tigres asiáticos ali, né, chamado tigres asiáticos. Eles têm as fintechs e biotecnologia. É interessante isso aí, a área de biotecnologia tem crescido bastante também. Desde medicamentos, né, desde inovações na área de saúde, essas questões têm ficado muito fortes ultimamente, né? Aí uma surpresa é a Finlândia, né? A Finlândia na questão da educação também, tecnologias envolvidas com educação. Eu já tinha ouvido isso há algum tempo atrás,
mas não sabia que ainda mantinham, né? Que ainda mantinham esse know-how em termos de educação e tecnologia envolvida com a educação. Aliás, uma curiosidade da Finlândia e os países nórdicos, lá, os países escandinavos, é que eles estão, por exemplo, proibindo a utilização de celular na sala de aula. Principalmente, como aqui a gente ainda usa o celular como forma de ajudar, né? Ajudar a pesquisar, beleza. Lá eles estão tirando porque estão achando que os celulares estão regredindo as pessoas. Elas não estão escrevendo mais, você não consegue escrever um texto lógico, né? Você manter os assuntos concatenados, transmitir as ideias na forma de texto, né? Então, estão cortando tudo e voltando ao modelo normal mesmo, de escrever e usar livros, né? O que é bastante curioso. E nenhuma novidade, né? No caso da China ali, a China também sempre no seu desempenho em termos de inovação e tecnologia, e ele tem um crescimento rápido no setor de tecnologia, investimento em inteligência artificial, né, tudo isso tem acontecido e tem impulsionado a economia chinesa também. Aliás, né, Josimar, já vou dar a palavra aí, tá? Aliás, a China, se você olhar, se você voltar 20 anos atrás, você não imaginaria que a China estaria pousando na Lua, você não imaginaria que a China estaria com um robô lá em Marte, né, que é um roverzinho, né, um robozinho lá em Marte também. O programa espacial deles é show de bola. Os satélites próprios, né, com tecnologia de GPS própria, coisa que nem o Brasil não tem. O Brasil usa a tecnologia de GPS dos Estados Unidos, né? Então, o que passa por ali, a gente acaba compartilhando com os Estados Unidos. Então, é um aluguel. Mas a China não, a China tem o seu próprio GPS, tem o seu próprio sistema de internet, né, onde você não depende nem de... A internet, são dois tipos de internet, vamos falar. Tem internet normal, que a gente conhece, que ela é censurada, e tem uma internet deles mesmo, né, uma internet que é uma rede própria e faz muito sucesso, né, e tecnologia própria, não depende dos Estados Unidos. Essa internet que a gente usa aí, ela obviamente ela circula pelo mundo todo e você consegue ter acesso a coisas que estão em outros países. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da Deep Web e da Dark Web, né? São coisas diferentes. Tem a Deep Web, que é uma internet com mais detalhes, não com essa cara que a gente conhece, e tem a Dark Web. Normalmente a Dark Web normalmente é um lugar escondido, sujo, tem coisas ali que de certo modo causariam certo arrepio. Arrepio é porque você pode comprar droga, você pode falar de uma série de problemas ali de consumo, você quer mandar matar alguém, pode, você vai comprar matadores de aluguel, blá, 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 pedofilia, o que você quiser tem ali, ou seja, é um lixo total e sem controle, né? Então, você vai navegar, normalmente você usa navegadores que não deixam rastro, né? E isso facilita. Então, todas as mazelas da espécie humana circulam por ali. Então, é um pouco complicado. Então, a China faz isso, ela mantém uma rede só dela, sem ninguém estar interferindo, e pronto, ela controla ali, é muito mais vantajoso, vamos digamos assim, é mais seguro, né? Vamos lá. Alguém tinha levantado e eu perdi aqui, mas assim que for possível, pode dar um alôzinho que a gente retoma a pergunta. Bom, vou continuando aqui, onde nós paramos, na China, né? Então vamos seguir. Aí, eu peguei alguns exemplos mais interessantes. Onde eu vou chegar aqui para vocês com esses exemplos, mais para frente, ele tem algumas coisas que podem nos ajudar. É isso que eu estou imaginando. Como microempreendedor, como gestor, como candidato a empresário, que eu acho que você possa ser, eu vou trazer algumas coisas aqui que podem ser interessantes para a gente pensar. Esse é o primeiro, seria o segundo, né? Segundo dia de aula.
mas a gente pode explorar muito mais isso em termos de negócios, é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu trouxe o caso do Japão, que ele é conhecido sob a sua liderança de tecnologia, ninguém duvida disso, e isso se estende às inovações em ar-condicionado. Então, esse foi o meu foco de pesquisa aí para vocês. As microempresas japonesas estão envolvidas no desenvolvimento de sistemas de ar-condicionado que usam tecnologias de ponta para maximizar a eficiência energética e minimizar o impacto ambiental. Então, eu diria o seguinte, pessoal, para a área de ar-condicionado, para você trabalhar para os próximos anos, eu diria que tem um mercado fabuloso, sério mesmo, tem um mercado fabuloso. Entretanto, não adianta fazer a mesma coisa. Você pode ter lá a sua equipe fazendo as mesmas coisas, sim, mas você tem que continuar estudando novas tecnologias, porque são essas que vão determinar para você o seu diferencial. Se você quiser ter uma empresa de longa vida, né, se perpetuar no trabalho, no seu mercado, você tem que fazer o que os outros fazem, muito bem feito, mas também investir em inovação. O que seria inovação hoje? Olha, sistemas de ar-condicionado mais eficientes, mais econômicos. O que a gente está fazendo hoje? A gente está pegando um ambiente, climatizando ele e jogando lá para fora. É isso que nós estamos fazendo. De certo modo, nós estamos empurrando o problema lá para fora. Ar quente, vai lá para fora e esquenta o vizinho. É isso que nós estamos fazendo. Então, a gente precisa imaginar formas que possam trazer, além desses sistemas habituais, mais econômicos, né? Hoje em dia já é muito mais econômico o ar-condicionado do que era antes. Mas ainda assim precisaria de ter mais inteligência. Já que tem inteligência, significa ter sensores que identificam a quantidade de pessoas e ele possa trabalhar mais ou menos. A ideia é essa, ser mais econômico, ser mais eficiente, essa seria a ideia. Vocês já devem conhecer sistemas que são utilizados em outros países, que são subterrâneos, né, em prédios grandes, não são subterrâneos, têm uma temperatura mais baixa, são resfriados e transferido aquele calor, né, para o subsolo. E isso resfria, acaba sendo melhor, diferentemente de você pegar aqui na sua janela e jogar para o vizinho. Esquenta, não está refrescando em nada, né, está piorando. Então, a temperatura da Terra vai aumentar? Vai aumentar, está aumentando, a gente sabe disso. Então, tem que buscar alternativas que possam reduzir. Muito bem, então vamos continuar. O exemplo de inovação inclui o uso de refrigerantes, né, de menor potencial de aquecimento global e sistemas que integram a inteligência artificial para otimizar o resfriamento com base nas condições ambientais e na presença humana. Mais ou menos isso que eu falei, né? Com base na presença humana, você atuar mais, viu que não tem muita gente, tira a potência, né? Às vezes só o termostato não dá conta, você vai precisar de sensores espalhados ao longo de alguns pontos do imóvel, da casa, né? Para ele medir e direcionar o resfriamento ou a ação de não tão frio para determinados pontos e outros não. Então, ter mais inteligência aí nesse mecanismo, né? Depois, nos Estados Unidos, várias startups e micro e pequenas empresas, startups são empresas que estão iniciando, né? Estão explorando novas tecnologias de refrigeração, incluindo sistemas de ar-condicionado movidos à energia solar e tecnologias de resfriamento passivo. Então, vamos lá. Esse sistema de energia solar, beleza, a gente já entendeu como é que funciona, mas a ideia seria ter os sistemas de ar-condicionado dependentes exclusivamente da luz solar. Há momentos que isso não é possível. Durante o dia, beleza, mas durante a noite não dá. Então, neste caso, poderia entrar o resfriamento por energia elétrica. Mas, em outros casos, não. Você poderia utilizar as células fotovoltaicas para gerar energia só para o ar-condicionado, gerando energia, resfriando o ambiente dentro do possível, mas já é uma forma de você deixar um impacto ambiental menor. É a chamada pegada de carbono, né? Você deixar uma pegada de carbono menor. Seria mais ou menos o seguinte,
Você está usando ar-condicionado, está usando energia elétrica, certo? Usando energia elétrica, você aumenta o consumo. Aumentando o consumo, você força a usina a buscar uma capacidade, quase que atingir a capacidade máxima dela. Imagina, todo mundo usando ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, não sei o que lá, o consumo vai aumentar e às vezes você poderia ter um impacto negativo lá na usina. Vamos imaginar que o governo Lula vai ser bem sucedido, tal, a economia vai se reaquecer, etc., né? E aí, qual é o primeiro indicador da economia indo bem? É o aumento do consumo de energia elétrica. Significa que são mais fábricas trabalhando, são mais pessoas indo para o trabalho, são mais pessoas gerando energia, né, para máquinas produzirem, eu fabrico panela, então está aqui o meu torno, está aqui a minha prensa, tal, fazendo panela, todas elas estão usando energia elétrica, né, então significa que a atividade industrial está crescendo, estou usando mais energia elétrica, o problema vai ser o colapso do sistema elétrico, pode ser que haja um colapso, então eu tenho que ou aumentar o investimento na oferta de energia elétrica, o que vai ter que construir mais usinas, ou eu vou ter que criar usinas solares, né, para dar conta desse aumento de energia, do consumo. Lembra da época do apagão do governo Fernando Henrique? O governo Fernando Henrique teve uma época que ele baixa a inflação, né, quer dizer, despenca a inflação para o real, aí a economia dá os seus primeiros sintomas de crescimento, vai crescendo, vai melhorando. O que aconteceu? Ele teve que falar, pessoal, vamos ter que trocar aí geladeira, as lâmpadas foram trocadas, aquelas lâmpadas incandescentes foram trocadas pelas lâmpadas econômicas, muitas geladeiras foram trocadas porque elas tinham um índice de eficiência muito baixo, né? E foram trocadas por geladeiras mais modernas, tal, que consumiam 1/3 da energia elétrica que a outra consumia. Então, tudo isso para manter a matriz energética intacta, né, não investir em usinas, e poder ter uma rede mais folgada, né, para poder crescer. Mas logo, logo nós vamos ter que investir em energia. Só para você ter uma ideia, a França tem acho que 13 ou 16 usinas nucleares para gerar energia, para dar conta da energia do país, né, o desenvolvimento do país. Então, imagina, 16 usinas nucleares para gerar energia, o que é uma pujança, né, uma economia forte, né, uma economia francesa é forte. Então, programas de incentivo e competições como o Global Cooling Prize, o prêmio, né, de resfriamento, eles fazem um tipo de um concurso. Eu sei que o Senai ali de Ipiranga faz isso, ele tem umas Olimpíadas de refrigeração no mundo todo, participa o Brasil, participa outros países, para ver os melhores sistemas, os sistemas mais econômicos, os sistemas mais, vamos dizer, mais eficientes, né, vamos colocar dessa forma. Então, é uma Olimpíada onde participam vários países. E tem estimulado a desenvolver soluções inovadoras que podem reduzir significativamente o impacto ambiental dos sistemas de ar-condicionado. Eu diria, olha, é um mercado interessante que você está atuando, né? Você é um profissional, provavelmente, que muita gente precisa. Muitas empresas precisam, porque precisa de tecnologia para isso, precisa de mão de obra especializada para isso, né? Aí eu trouxe o caso de Singapura. Singapura também está na região asiática ali, né? Dada a sua localização tropical, e é quente para chuchu, a necessidade constante do resfriamento. Singapura tem sido um ponto de foco para inovação em ar-condicionado eficiente. E em Singapura, as micro e pequenas empresas estão trabalhando em soluções como sistema de ar-condicionado centralizados, que é o exemplo que eu falei, ar-condicionado centralizado, comerciais e residenciais, bem como tecnologias que aproveitam a inteligência artificial para otimizar o desempenho, né? E seguindo, deixa eu ver se aparece. A Índia. A Índia, ela tem um problema sério ali, que é a alta temperatura. Nós estamos falando de 50 graus, mais ou menos. A Índia é uma região tropical, o que não falta ali é calor. E, gente, qual o país mais populoso do mundo que se tornou agora, né? A Índia. Está com 1,4 bilhão, algo assim.
e passou a China, né, em termos de população. Então, é um país com recursos escassos, é um país pobre, que nem a gente, só que está numa posição um pouco mais confortável que a gente. Logo, logo vamos nos passar, se a gente continuar sendo um país atrasado como nós somos, atrasado em todos os aspectos, né? Eu sou muito crítico porque eu tenho uma visão mais progressista e acho que a gente está muito atrasado em discussões políticas, questões do varejo, sabe, muito pequenas, sendo que a gente podia estar falando em progresso econômico, em atividade econômica, em desenvolvimento com tecnologia, desenvolvimento com tecnologia e economia de energia, tudo isso aí a gente tem capacidade. O problema é que nós ficamos presos, a gente acha interessante falar do varejo, briguinha aqui, briguinha ali, então, mas isso é fruto da formação que a gente tem, da elite que a gente elege, e infelizmente é uma elite atrasada também. Os caras têm dinheiro, mas são ignorantes, né? Ignorantes num sentido mais amplo possível, né? É gente despreparada, infelizmente. E a gente que elege, né? Aqui tem uns casos interessantes, que assim, ó, do caso da Índia, tem gente que morre de calor ali, o negócio é feio mesmo, né? Então, tem a India Cooling Action, que é um programa que incentiva a inovação em tecnologia de resfriamentos, que são as mais amigáveis ao meio ambiente, como várias microempresas trabalhando em novas abordagens de sistema de ar-condicionado. Vamos ver se vai funcionar, que eu acho que eu trouxe aqui. Espero que rode, hein? Vamos lá. Bom, funcionou sim, mas vamos lá. A Índia, curiosamente, ela tem um programa de estímulo a que as pessoas pintem os tetos das paredes, tá? Teto da parede, os tetos das casas. Geralmente a casa lá é feita em laje, né? Principalmente nos centros urbanos. Então o calor é sufocante e aquilo vira um forno. Então eles estão com esse programa simples, que é pintar o teto das casas, né? Isso dá uma diferença. Não resolve o problema, mas dá uma boa diferença, né? Então, o que nós poderíamos tirar de ideia daí? Olha, você, profissional de ar-condicionado, você também pode, de algum modo, pensar em formas alternativas de resfriamento. Uma delas é dar essa sugestão da pintura do teto para reduzir, mas aí você tem que provar. O cara mostrando lá o medidor de temperatura é fantástico, porque ele cria dá credibilidade. Quando a gente fala assim, pessoal, você pinta o teto, reduz a temperatura, muita gente ouve aquilo, entra aqui e sai por aqui. Mas quando você vai com o medidor e mede lá a situação para o cara ver, ele fala, não acredita que às vezes diminui 10 graus. O que eu quero dizer com isso? Que o teu sistema de resfriamento, essa solução também, pode economizar, pode gastar menos, né? Você quer que o cara gaste menos com soluções desse tipo. Então, além do teu sistema de ar-condicionado, você vai provar para ele que, além da conta ter aumentado, não aumentou tanto quanto poderia. Por quê? Porque o sistema ficou um pouco mais eficiente, porque você reduziu a temperatura que estava ali. Então, o que teria uma conta de R$200 por mês, vai ter uma conta de 120, talvez. Né? Então, eu acho que é esse argumento que a gente poderia investir, né, em fornecer esse sistema também, né?
Bom, ainda estamos com tempo ainda, né? Os 20h40, é isso que a gente termina? Não quero atrasar vocês para a aula seguinte, tá? Mas está quase acabando. Ainda, a gente sabe que as micro e pequenas empresas têm... Pessoal, alguém ia fazer pergunta aqui? Não, né? Tá tudo bem. O doutor Enéas não foi ele. O doutor Enéas, é verdade. Gestão de micro e pequenas... As limitações de recursos, a gente tem aqui no Brasil, né? As micro e pequenas empresas têm limitação de recursos, baixo investimento e apoio governamental tem. Tudo isso existe, tudo isso existe. Vamos ver os caminhos. Aqui no Brasil, nós temos o SEBRAE. O SEBRAE é um sistema brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. Ele dá apoio, sim. Vamos supor, quando você chama o SEBRAE, ele primeiro passo, ele vai pedir para que você faça cursos, né? Não é ruim, esses cursos são bons, são gratuitos, né? Então, beleza, é um direito seu fazer esses cursos. Depois você pode ter consultorias. Essas consultorias, você vai levar um problema para eles. Vamos supor, olha, eu quero fazer um ar-condicionado, quero inventar um ar-condicionado usando amônia. A amônia, ela tem duas formas de você olhar, né? Que ela é poluente e outra que ela é menos poluente. Vou explicar. A amônia em si, ela é poluente, mas ela, comparativamente com outros sistemas, ela pode ser até mais econômica. Lógico, eu estou fazendo um exagero, né? Porque nós estamos falando de um produto químico que tem caído lá no meio ambiente, que pode trazer problemas. Mas o que eu quero dizer é que é um sistema economicamente barato você gerar gelo com amônia, utilizando amônia. Tá, então, não sei, estou inventando uma situação onde você pudesse, eventualmente, usar o SEBRAE para te ajudar nesse tipo de necessidade, nesse tipo de invento, nesse tipo de solução. O SEBRAE, normalmente, ele aciona a USP para poder ter algum tipo de ideia, né? Eles consultam os consultores lá, os estudiosos, tal, que podem eventualmente te ajudar com o projeto. Há uma certa cobrança nisso. Parece que eles cobram uma taxa um pouco bem menor, mas cobram alguma coisa porque também não sairia de graça. Ou seja, o que eu quero dizer é que você pode usar o SEBRAE. Depende da tua necessidade. Eu dei um exemplo aqui da invenção, mas pode não ser invenção, pode ser só a gestão empresarial, você pode estar com dificuldade. Você pode tentar criar um plano de negócios, que será uma das aulas, nós vamos abordar o plano de negócio. Então, você pode criar o plano de negócio, pode pedir ajuda para o SEBRAE. Você indo até lá, sempre tem os consultores que vão te atender, vão te orientar. Então, é um caminho que você pode usar. O SEBRAE tem muito dinheiro, né? O Sistema S, de modo geral, o SENAI, o SESI, o SENAC, tem mais algum S aí? Acho que é o SEBRAE, se não me engano, o SENAT, não sei, acho que é o Sistema S também. Tem muito dinheiro, porque todas as empresas... Como? Sesc também. Sesc também, o Sesc, na realidade, é o que mais tem. Não, porque beleza. assim, na realidade, eu estava falando, eu trabalho lá, né? Então, ali o que controla mesmo, o que tem mais dinheiro mesmo é o Sesc. Bom saber, eu não sabia. Eu achava que fosse o SEBRAE, desses aí eu achava Não, que é o Sesc. O Sesc é, o senhor vê, assim, só rapidinho também, tá? O Sesc está abrindo em quase todos os lugares. O Sesc está comprando vários locais aí, onde era o MAP mesmo, vai ser acho que vai ser a sede ali agora. Olha só, curioso. E você vê, eles cobram os cursos, né? Eles cobram o treinamento e tal, porque também precisa arrecadar. Então, além do que recebe do governo, né? Todo imposto, todo recolhimento de imposto, uma parte você vai para o Sistema S aí, né? Onde você recolhe, então todas as empresas pagam. Então, eu não sei exatamente o critério, né, mas eles recebem bastante dinheiro, quer dizer, tem uma boa renda, e ainda, além disso, eles têm os cursos também que são cobrados, né.
Bom, então é um caminho que a gente pode usar. O treinamento já é alguma coisa que você pode fazer, né? Então, neste caso, o treinamento ajuda. O Sebrae, nesse caso, você não vai pagar nada, você só vai se você precisar da consultoria. Isso geralmente são valores acessíveis. Então, ok, e eles conseguem parcelar isso para você também. Mas, de todo modo, qual é a dica que fica? Utilize esse serviço. De repente, você pode pegar informação interessante ali e se beneficiar disso, né? Então, o impacto aí que, no caso, geraria o Sebrae seria amplamente reconhecido. O Sebrae tem um papel crucial na formação e apoio de empreendedores em todo o país, e é verdade. Então, vamos passar aqui rapidinho, que nosso tempo já está quase se esgotando. Aí, como que é esse apoio no mundo também? O mundo, você tem lá os Estados Unidos, que tem um Sebrae lá, que faz o apoio das empresas. Esse SBA aí tem sido fundamental para o desenvolvimento de pequenas empresas nos Estados Unidos, facilitando o acesso a financiamento, oferecendo recursos educacionais valiosos. Mais ou menos a mesma linha do Sebrae, tá? Na União Europeia, você tem o COSME, o Programa para a Competitividade das Empresas para Pequenas e Médias, né? Visa fortalecer a competitividade e sustentabilidade das empresas da União Europeia, melhorar o acesso e financiamento em novos mercados. Você vê que a palavra financiamento só apareceu aí, né? E isso é o que a gente usaria mais, com mais frequência. Mas eu vou mostrar uma linha de crédito para vocês que pode ser interessante. E a China, obviamente, tem o programa de desenvolvimento deles, de micro e pequenas empresas, dando subsídio, incentivos fiscais, programas de treinamento. Essas iniciativas visam promover a inovação tecnológica e melhorar a competitividade. Isso aí na China começa desde o ensino fundamental. Eu lembro que eu vi uma matéria, os meninos estavam indo para o ensino médio e eles tinham um campeonato de operação não é empilhadeira, aquelas máquinas escavadeiras. Então, tinha campeonato de operar em escavadeira. Ou seja, eles queriam dizer o seguinte, o cara vai para o ensino médio, já pode trabalhar. Então, operador de escavadeira, qualquer empresa precisa, né, a área de construção civil precisa. Por que não um jovem logo cedo treinando? Então, eles treinam nos simuladores, que são jogos eletrônicos, para operar a máquina. O simulador é exatamente igual à máquina real, e eles tiram competição. E os melhores competidores, né, aqueles que ganham a competição, são indicados para as empresas para trabalhar. Ou seja, já no ensino médio, o cara vai começar a trabalhar. E na área técnica mesmo, operador de escavadeira, nossa, é muito pesado. Não é pesado nada, nós estamos falando com um jovem, está entrando agora no mercado. Às vezes, para ele, aquele trabalho está excelente. Se ele quiser continuar a estudar, maravilha, ele vai, mas não é a competição na China, em termos de universidade, é extremamente rigorosa, não é todo mundo, não é qualquer um que está apto a ir para a universidade. As universidades lá vão selecionar os melhores, e é uma competição ferrenha. Então, às vezes o cara fala, eu não quero estudar na universidade, mas quero trabalhar na área de construção civil, na área de eletricidade, na área de mecânica. Então, tem mercado sim para eles, né? Então, tem apoio sim da China. Vamos para o leilão aqui? Não. Tá certo. E por último é a Índia mesmo, que tem um programa também de acesso destinado a incentivar mais pessoas a iniciar negócios próprios e promover o empreendedorismo. O impacto tem facilitado o acesso ao crédito para milhões de empreendedores. Bom, linha de crédito. O que eu diria para vocês aqui, hoje, em termos de linha de crédito, você tem o programa do Estado de São Paulo, que chama Desenvolve SP. Não sei se está aberto agora, mas eu utilizei o Desenvolve SP, tem uma taxa de juros legal. Era do governo do Estado. Então, tem que ver se está aberto, né? Se já... Depois, tem que ficar de olho no Pronamp. O Pronamp é um programa legal. Eu não sei se está aberto já. Mas o que você tem que ter? Você tem que ter o teu faturamento. Com base no teu informe de rendimentos que o seu contador te dá, você tem lá todo o teu faturamento anual. Muito bem. Com base nisso, você vai dar entrada no seu banco, qualquer banco onde você tem conta, e se está aberto o Pronamp, você dá a entrada, preenche a documentação lá,
o crédito sai quase que imediato. Qual a vantagem? As taxas de juros são muito, muito, muito mais atrativas, né? Já foi melhor, hoje eu não sei, mas eu diria, a época foi muito boa. Então, vamos lá, é uma forma que você pode utilizar também e valeria a pena, tá bom? Pessoal, eu encerro por aqui. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma informação? Ó, professor, tranquilo. Tranquilo. Professor, esse slide o senhor vai colocar, disponibilizar para a gente? Espera aí que eu não ouvi. Alguém falou e truncou com outro. Pode repetir? Eu perguntei se esses slides o senhor vai disponibilizar para a gente. Ah, sim, tá. Eu vou subir esses slides, né? Daqui a pouquinho, talvez, né? Eu já vou subir, já vou deixar ela disponível e tal, para vocês. A pergunta que eu gostaria de fazer é se tá bom, se está legal assim, posso manter desse mesmo jeito, o que vocês estão achando? Bacana, professor, tá bacana. Tá bom, então? Tá bom, legal. Beleza. Então tá bom. Com certeza vão ser coisas bem interessantes, novas, eu vou buscar informações boas. Se você der uma olhada no plano de aula, você vai ver, ele é bem completo, eu achei bem completo e abrange várias áreas. Nós vamos ver a área de marketing, nós vamos ver a área de RH, área contábil, não com aquele peso que precisa, mas de uma forma tranquila. Você vai ver que é suave e em termos de ideias para você abrir microempresa, ideias para você gerir, eu acho que nós vamos conseguir fazer isso aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima aula. Fala, Márcio. Ô, professor, a última aí. Na perspectiva do senhor aí, para quem está pretendendo abrir uma empresa, o que o senhor acha aí da questão de franquias aí? Qual a sua visão aí sobre as franquias? Tá, eu não sei, precisaria ver que tipo de franquia, Márcio, você fala. Uma franquia na área na tua área de atuação, que é essa aqui, nós estamos falando em ar-condicionado, ou seria uma franquia em outra área, em outro segmento? Não, na questão de investimento mesmo, né? Qualquer área aí. Em termos de investimento, você está querendo abrir uma segunda empresa aí, e o que o senhor acha da questão de franquias? É viável ou não? Ou é melhor você pegar essa grana e investir na sua própria empresa mesmo, dar uma alavancada, sei lá? Ai, é difícil essa pergunta. É difícil, sabe por quê? Porque, vamos lá, eu quero abrir uma franquia. Muito bem. A pergunta é, eu tenho experiência já? Sim ou não? Não, não tenho. Então, eu posso aprender com a franquia. A franquia já tem um nome, ela já está consolidada, eu vou manter um padrão. Só que eu tenho que lembrar que parte desse faturamento vai para a franquia. Então, tem que ver se eu tenho bala na agulha. Geralmente, você precisa ter bala na agulha. Vamos supor que você é um cara que já fez um trabalho muito intenso numa empresa, você tem um pé de meia legal ali, tem outro trabalho, beleza, a franquia talvez possa ser interessante. Agora, se você começa desde o zero, tá, eu diria, olha, a franquia é pesada, você tem que estar preparado. Significa ter patrimônio para você jogar embora esse patrimônio e investir lá na franquia. Agora, você pode iniciar devagar, mas sozinho, você vai ter que trabalhar para chuchu, tudo isso vai contar. Mas é assim, por isso que eu falei, é bem difícil, eu precisaria de mais tempo para a gente conversar e pegando de você o que você imagina e aí conduzindo. Franquia é bom quando você tem bala na agulha, eu diria. Bala na agulha significa tem dinheiro. Eu tenho investido lá no Itaú mais de 600 mil reais. Estou inventando, tá? Tem lá investido no Itaú. Então, ok, eu vou pegar uns 200 mil aqui, invisto na franquia, não mexo nessa grana. Assim que puder, ela volta para lá. Mas eu tenho que agir bem nessa franquia, tem que estar bem estruturada. Vou ter apoio, sim, dos caras da franquia, que vão trazer informações para mim, que vão me ajudar a abrir o ponto, tudo isso é legal. Mas você tem que estar num nível um pouco melhor em termos de maturidade financeira,
maturidade de gestão, já tem que ter trabalhado com isso, ou já ter trabalhado numa gestão em alguma empresa, aí sim. Se você for começando, tá, eu diria, não, ainda talvez não seja. Depois que você abrir, pegou o jeito e quer aproveitar a franquia de uma rede já conhecida, beleza. É mais ou menos a minha situação para você. Eu começo uma loja do zero. Na verdade, eu não, né? Meu pai começa e eu dou continuidade. Não era a minha área, mas tudo bem, vamos embora. Aí eu começo do zero. Então, você vai sentindo, você vai aprendendo, você vai devagarzinho, você vai colhendo, vai pegando informações. Hoje, se eu quisesse abrir uma franquia, eu falaria, beleza, eu vou abrir uma franquia com o intuito de pegar uma, pegar outra, pegar outra, que ela já vem mais ou menos mastigada. Mas eu diria, olha, por quê? Porque quando você abre mais de uma loja, você que vai fazer, você ali o dia inteiro, né? É todo dia. E teve uma loja lá que eu reformei inteira, eu fiz a parte elétrica inteira, eu fiz a parte de câmera, de segurança, eu fui pedir para tirar o piso todinho, isso eu não fiz, né? Mas eu faço parte elétrica, então toda a parte elétrica, toda a parte eletrônica, toda a internet ali, foi tudo eu que fiz. Então eu diria, vou fazer de novo? Deus me livre, isso aí é loucura, eu não. Então, às vezes você fala, se eu tenho dinheiro, eu vou, pago para fazer, beleza. Uma franquia já seria mais vantajosa, porque ela já vem no formato, vem tudo igual, já tem os fornecedores, eu não tenho que correr atrás, é uma dor de cabeça. Imagina, quando você tem que trocar o letreiro de uma loja, você vai abrir a outra, tem que ser o carro igualzinho, no mesmo tom de cor, no mesmo modelo, no mesmo formato, às vezes naquela região não tem aquele fornecedor, aí você brigou com o teu antigo fornecedor, já não pode usar ele, tem que ser outro, e, quer dizer, quer dor de cabeça? Mas a franquia já seria mais vantajosa, né? Para você não ter que apanhar tanto, né? Não, é mais ou menos o entendimento que eu tinha mesmo, que é mais cômodo, mas tem que ter bala na agulha, né? Eu acho que sim, é. Fala, Christopher, diga lá. Professor, no caso, antes até de eu fazer a pergunta, eu queria até falar que eu achava que devia até ter um pouco mais dessas matérias, acho que 2 aulas, um pouco aí na FATEC, mas eu queria saber se no quadro do ensinamento ia passar para a gente como registrar, por exemplo, tipo, uma ideia inovadora. Um de nós aqui tem alguma ideia de mudar um mercado, alguma coisa, se a gente vai aprender qual é o processo para registrar essa ideia, para ter uma patente? Tá. Não, eu não sei, acho que não, né? No programa não deve ter isso, mas você pode, é fácil você pesquisar. Por exemplo, eu falei do Sebrae, o Sebrae poderia te ajudar. Os primeiros passos para você registrar marcas e patentes, o Sebrae poderia te ajudar. Indo pelo Sebrae, provavelmente o custo disso é mais baixo. Eu estou entendendo que você está, não sei se eu entendi direito, você está falando em uma ideia, registrar essa ideia, provavelmente ela vire uma patente, né? E isso seria marcas e patentes, provavelmente o Sebrae poderia te ajudar tranquilamente. Foi isso, Christopher? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até quarta-feira que vem e depois sábado, né? Um grande abraço para vocês e até mais. Boa noite, professor. Valeu, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Até daqui a pouco. Alguém chegou? Qual o áudio, Matheus? Acho que é o Maurício.